A Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma batalha pelo território, mas uma luta pelo futuro da humanidade. No coração desse conflito devastador, a Batalha de Stalingrado se destacou como um dos pontos de virada mais cruciais, moldando não apenas o desfecho da guerra, mas também o curso da história mundial. Você pode estar se perguntando, como uma cidade poderia alterar o destino de nações e impactar o mundo por décadas? O que aconteceu em Stalingrado poderia muito bem ser uma das maiores reviravoltas da história moderna, e hoje, você vai descobrir por que essa batalha é tão significativa. Nas primeiras semanas de agosto de 1942, o Exército Vermelho da União Soviética estava em retirada sob a pressão da máquina de guerra nazista. Adolf Hitler havia dirigido seus generais para capturar o que considerava uma cidade que seria a chave para a vitória em Stalingrado. A luta por esta cidade não era apenas estratégica, era simbólica. Stalingrado, localizada à margem do rio Volga, era o centro industrial da União Soviética e a porta de entrada para os campos petrolíferos do Cáucaso. Porém, mais do que isso, a cidade carregava o nome de um dos ícones do regime soviético, Joseph Stalin. Era, de certa forma, uma batalha pelo orgulho nacional. Você sabia que, no início do cerco, o próprio Stalin lançou um apelo aos soldados, clamando para que lutassem até a morte para proteger a cidade? Essa ordem se tornaria um símbolo da resistência soviética. À medida que os meses de 1942 avançavam, a situação na cidade se tornava cada vez mais dramática. O que você talvez não saiba é que, nos primeiros dias do cerco, as defesas de Stalingrado, compostas por soldados cansados e mal equipados, eram ameaçadas por forças alemãs muito superiores em número e tecnologia. Hitler acreditava que a captura rápida da cidade seria uma vitória fácil, mas na verdade, Stalingrado se tornaria um pesadelo para suas tropas. A resistência feroz dos soviéticos, apoiada por uma determinação quase sobrenatural, fez com que os alemães subestimassem completamente a força do espírito humano. Você pode estar se perguntando, como um simples nome, Stalingrado, poderia atrair tanto sacrifício? A resposta encontra-se no coração da psique soviética, que naquele ponto estava profundamente cravada na luta pela sobrevivência. Apesar do desespero, os soldados soviéticos lutaram com uma bravura inigualável. Eles usavam qualquer meio possível, desde armas improvisadas a táticas de guerrilha, para tentar parar o avanço nazista. Aqui emerge um aspecto surpreendente, e a luta em Stalingrado era muitas vezes travada em combate corpo a corpo, em ruínas inteiras que antes eram lares. A brutalidade dessas batalhas não conhecia limites, e muitos soldados enfrentaram inimigos em condições que beiravam o surreal, o que apenas adicionava à intensidade da luta. No outono de 1942, enquanto os combates se intensificavam, a situação se tornava insustentável para os soldados soviéticos. O inverno estava se aproximando, e eles precisavam resistir a temperaturas que podiam descer a 30 graus negativos. O sofrimento dos soldados e civis em Stalingrado expunha a dura realidade das guerras, e a vida humana tornará-se uma mercadoria descartável. As tropas alemãs, confiantes e armadas, começaram a acreditar que uma vitória em Stalingrado estava ao seu alcance. Entretanto, não sabiam que o povo de Stalingrado estava se preparando para um dos maiores actos de resistência que o mundo já havia visto. Você deve estar pensando, como isso é possível? Foi através de uma combinação de estratégia militar inteligente e um espírito de luta indomável. No final de 1942, o Comitê de Defesa da Cidade, formado por civis e militares, começou a articular uma força-tarefa de retaliação. Eles usaram o elemento surpresa, escondendo tropas e suprimentos até o último momento. Essa estratégia de guerrilha, onde cada homem, mulher e criança, independentemente de seu treinamento, se tornava um defensor da cidade, desestabilizava emocionalmente o inimigo. No dia 19 de novembro de 1942, um ataque decisivo foi lançado. A Operação Urano, como ficou conhecida, envolveu uma investida massiva dos soviéticos, cercando as tropas alemãs que haviam avançado. O que vem a seguir vai te deixar sem palavras, e as tropas, que antes pareciam invencíveis, se viram cercadas em um cerco que estava se tornando cada vez mais desesperador. Os soldados que antes estavam em um processo de conquista, agora se tornavam prisioneiros. Era um exemplo flagrante de que a confiança excessiva pode ser fatal, e isso provou ser um momento decisivo na guerra. O inverno chegou, trazendo com ele mais do que frio e neve, trouxe perda e desespero para as tropas alemãs em Stalingrado. Dentro do cerco, as condições de vida e a moral das tropas desmoronaram. Com suprimentos escassos e o rigor das temperaturas, muitos soldados começaram a sucumbir ao frio e à fome.
Segundo relatos, alguns até se viraram para canibalismo. Você pode se perguntar em como um regime tão poderoso como o nazista foi derrubado por uma cidade sitiada. Foi a determinação de um povo que se recusou a ser derrotado, um espírito que estava disposto a pagar qualquer preço pela liberdade. À medida que o cerco se intensificava, o alto comando alemão começava a perceber que subestimaram não apenas a resistência soviética, mas todo o potencial da União Soviética de se mobilizar. O que se desenrolou nos meses seguintes seria uma prova de que a estratégia militar sozinha não era suficiente para garantir a vitória. O ônus da liderança militar e a pressão crescente sobre Hitler aumentavam à medida que as notícias da derrota iminente chegavam ao seu conhecimento. Stalingrado não era apenas uma batalha militar, era uma batalha de narrativas, de ideais e de resistência. Para os soviéticos, era um símbolo de orgulho nacional, uma batalha pela sobrevivência que galvanizava o espírito do povo. Para os alemães, à medida que os meses passavam, se tornava um símbolo do fracasso, um ponto em que o orgulho ariano começou a enfrentar a dura realidade. Então, você pode estar se perguntando, o que acontece depois? Como essa batalha, marcada por tanta tragédia e heroísmo, moldou o futuro da Segunda Guerra Mundial e o que ela significou para o mundo após a guerra? O que muitos não percebem é que a vitória em Stalingrado serviu como catalisador para a contraofensiva soviética, que mudaria o curso da guerra na Europa. Essa vitória não apenas virou a maré a favor dos soviéticos, mas também teve repercussões profundas em todo o mundo. A resistência e a vitória em Stalingrado se tornaram uma lenda, uma história que seria utilizada como símbolo de resiliência em todo o mundo. A batalha também marcou um ponto de inflexão emocionante na psique coletiva, não apenas da União Soviética, mas de povos oprimidos em várias partes do mundo. Isso deixou um legado que se estenderia além da guerra, inspirando movimentos de resistência e a luta pelos direitos civis em todo o planeta nos anos seguintes. É fascinante como um evento tão específico pode influenciar tão radicalmente o curso da história em uma escala mundial. Estamos apenas começando a arranhar a superfície da importância de Stalingrado. Nos próximos momentos, vamos explorar não apenas os impactos imediatos dessa marcante batalha, mas também como suas lições e legados continuam a reverberar em nossa sociedade contemporânea. O que vem a seguir vai te surpreender. Como será que a Batalha de Stalingrado, uma luta brutal em uma cidade devastada, moldou não apenas a história militar, mas também a política e a sociedade global no pós-guerra? Acompanhe conosco enquanto desvendamos as narrativas escondidas e as consequências duradouras que emergiram das cinzas da batalha, revelando como essa luta pela sobrevivência ecoa até os dias atuais. Continue conosco, porque o que vem a seguir não é apenas uma sequência de eventos, é a revelação de um legado que transcende gerações e serve como um poderoso lembrete da resiliência humana diante da adversidade. A história de Stalingrado é uma história de luta, mas também é uma história que desafia nossas percepções sobre a guerra, o sacrifício e a determinação. E você não vai querer perder o próximo capítulo dessa jornada incrível. A importância da Batalha de Stalingrado se estende muito além das linhas de frente, reverberando em questões políticas, sociais e culturais que moldaram o século XX. Neste momento crucial da guerra, não foram apenas as táticas de combate que se destacaram, mas também a transformação das ideologias sobre o que significa resistência e sacrifício em tempos de crise. A vitória soviética em Stalingrado não representou apenas uma recuperação militar, mas um revigoramento do moral nacional. Para muitos, a batalha se tornou um símbolo da luta contra a opressão, ressoando profundamente nas vozes de pessoas que, anos depois, levantariam-se contra regimes totalitários e lutariam por direitos e liberdades. O grito de resistência que ecoou em Stalingrado se transformou em um apelo global por liberdade e dignidade. As consequências da batalha impactaram diretamente as dinâmicas políticas. Após a derrota alemã, a União Soviética emergiu como uma superpotência militar, e as alianças formadas durante a guerra moldaram as futuras relações internacionais. Ao contrário de outras guerras, onde o vencedor poderia ditar os termos da paz, Stalingrado mostrou que a luta do povo poderia, e muitas vezes levaria, a uma reconfiguração dos equilíbrios de poder. Essa nova realidade culminou na Guerra Fria, onde as ideologias se enfrentariam em um conflito prolongado que dividiria o mundo. A batalha também provocou uma reconsideração histórica do papel da guerra na sociedade. A arte e a literatura, antes e depois de Stalingrado, refletiam o heroísmo e o sofrimento relacionados à batalha. Escritores como Vasily Groman e Alexander Solzhenitsyn capturaram as experiências traumáticas das pessoas, criando obras que se tornariam fundamentais para a compreensão da guerra e suas consequências.
Gromo, em particular, descreveu Stalingrado como ponto mais alto da luta entre a vida e a morte, usando sua narrativa para explorar a profundidade da condição humana em tempos de conflito. O contraste entre a brutalidade do combate e as histórias de heroísmo individual também permeou a memória coletiva. Monumentos e memoriais, como o famoso Mamaev Kurgan em Volgogrado ou o novo nome de Stalingrado, se tornaram locais de peregrinação, onde pessoas de todas as idades podem homenagear aqueles que lutaram e morreram. A batalha tornou-se um sinônimo de sacrifício, comprometimento e a busca incessante por liberdade. Além disso, o que ocorreu em Stalingrado forneceu lições significativas não apenas para os militares, mas também para as ciências sociais e a história. O estudo das dinâmicas de grupo e do espírito humano em situações de extremo estresse continua a ser um campo de interesse acadêmico. A capacidade dos defensores de Stalingrado de resistir, mesmo quando os recursos falhavam e as condições pioravam, levou muitos pesquisadores a explorar os limites da resistência humana. Por meio do estudo de casos de conflitos e crises contemporâneas, desde guerras civis até desastres naturais, podemos ver como o legado de Stalingrado ainda influencia a forma como entendemos a resiliência e a solidariedade humanas diante da adversidade. Enquanto a batalha evoluía para sua conclusão, a situação para os soldados alemães se tornava cada vez mais desesperadora. Quando as tropas soviéticas finalmente entraram em Stalingrado em fevereiro de 1943, a derrota nazista não foi uma mera questão militar, foi um abalo psicológico que ecoou por toda a Wehrmacht. As implicações dessa derrota começaram a se refletir em outras frentes de batalha, mostrando que a maré da guerra havia mudado. O que parecia ser uma autopista para a vitória para os nazistas agora apresentava entraves formidáveis que eles não estavam preparados para enfrentar. O impacto imediato de Stalingrado fez com que Adolf Hitler oscilasse entre a negação e a fúria. A batalha não apenas manchou a imagem do Terceiro Reich, mas também incutiu uma percepção de invencibilidade no Exército Vermelho. O historiador militar Paul Karel observou que a vitória em Stalingrado proporcionou aos soviéticos a confiança necessária para prosseguirem ofensivas subsequentes, como a Operação Bagration em 1944, que devastou as forças alemãs na Bielorrússia. O que se seguiu foi uma cadeia de eventos que culminou na queda de Berlim em 1945. A libertação da Europa Oriental pelas forças soviéticas após o avanço em Stalingrado promoveu uma nova ordem mundial, dividindo o continente em esferas de influência que continuariam a moldar a política europeia e global nas próximas décadas. A Europa Oriental passa a ser amplamente dominada pela ideologia comunista, enquanto as potências ocidentais se uniam para formar um bloco anticomunista que eventualmente se tornaria conhecido como a OTAN. Com isso, a luta de Stalingrado revelou-se fundamental na transformação do cenário político global. As potências aliadas começaram a entender melhor a importância de apoio e solidariedade mútua em suas alianças. Dessa forma, Stalingrado se torna uma referência obrigatória para cada estado que se encontra em conflito, ensinando que a resistência não vem somente do armamento, mas também do espírito indomável das pessoas. Numa perspectiva mais ampla, a reverberação de Stalingrado se fez ouvir em diversos movimentos sociais ao redor do planeta. A resistência e a missão de não capitular diante da tirania inspiraram lutas em favor dos direitos civis e das liberdades individuais contra regimes repressivos, de maneira similar à luta sufragista nos Estados Unidos e ao movimento de independência em diversas colônias decorantes da história. O somatório das vozes que clamavam por direitos e dignidade ecoou através de gerações, entrelaçando-se em narrativas que foram moldadas pela luta em Stalingrado. E, ao refletir sobre tudo isso, podemos questionar o que a Batalha de Stalingrado nos ensina sobre a condição humana. Em um momento de sofrimento extremo, as capacidades recreativas e de resiliência do espírito humano se destacam como um poderoso testemunho. Portanto, quando revemos a história de Stalingrado, podemos reconhecer que a luta dos soldados e civis não foi apenas por sua pátria, mas por um ideal mais profundo, uma lufada de ar fresco de esperança em tempos sombrios. Agora, à medida que a história avança para o futuro, Stalingrado se torna tanto uma lembrança de tragédia quanto um farol de esperança. Ela nos lembra que, em todas as adversidades, a dignidade humana e a busca por liberdade prevalecem. Ao final de nossa exploração sobre a Batalha de Stalingrado, percebemos que não se trata apenas de uma sequência de eventos históricos, mas sim de um importante capítulo da luta humana pela dignidade, liberdade e unidade. O que foi conquistado nas ruas devastadas de uma cidade agora ressoa em nossos próprios desafios contemporâneos. Que possamos manter as lições de Stalingrado nos nossos corações e mentes, e que a história daquela batalha continue a inspirar a resiliência e a busca incansável pela justiça em tempos difíceis. E assim,
o legado de Stalingrado persiste como um poderoso lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da resistência e da determinação brilha mais forte.